Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, ainda curtindo esses tempos de verão e poder contar com a sua companhia. E nesse momento trágico, com a continuidade da pandemia, onde mais de 280 mil brasileiros perderam a vida e que o sistema de saúde está em colapso em vários lugares do Brasil, faça a sua parte, fica em casa, evita ficar batendo perna por aí, use a máscara, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Precisamos continuar sensíveis ao aumento absurdo de perda de vidas humanas que vem acontecendo com o recrudescimento da pandemia. Precisamos lutar juntos pela vida, portanto, sim para a vacina. Acompanhem comigo no final desta edição. Nós do programa Sim para a Literatura estamos engajados numa corrente pela vida. Na coluna Sim para a Vacina, temos a participação de escritores, professores, estudantes, diretores de escolas, profissionais das áreas de saúde, entre outras pessoas, através de depoimentos a favor da vacina. Assista a coluna no final desta edição. E falando de livros e do universo da leitura, vamos juntos com as novas gerações de leitores. Para mim, a importância da leitura é aumentar o seu vocabulário. Quanto mais você conhece palavras novas, mais facilita nas interpretações de texto, nos argumentos, no seu conhecimento, na ortografia e também no seu vocabulário. Então, no dia a dia, a importância da leitura é que, além de você aprender algumas coisas assim, então ajuda também na escrita, na leitura, até mesmo no jeito de você se expressar com as outras pessoas. Aprende também muitas palavras novas, palavras diferentes que você não vê, também você aprende o significado. Então, a leitura deixa você preparada para muitas coisas. Nova geração que, apesar do assédio da tecnologia das redes sociais, tem muita gente centrada e focada no desenvolvimento intelectual, sem perder a essência da faixa etária em que está vivendo. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu, o que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. E para a entrevista desta semana, a nossa convidada é a escritora Brenda Neves. Brenda é natural de Linhares, mas reside em Vitória há vários anos. Membro da Academia Jovem Espírito Santense de Letras, participou de várias antologias poéticas e é autora do livro Versos em Versos. E tem na sua palavra a essência da poesia. A poesia, ela é bonita quando ela é simples, quando ela tem um linguajar simples, para que todo mundo consiga entender, se identificar, né? E é muito sutil a forma como a poesia chega até o poeta, né? Porque você tem que estar atento e distraído, e ao mesmo tempo, é o que eu costumo dizer, né? É surfando nas ondas da licença poética de Brenda Neves que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E caminhando juntos nesse momento de pandemia, onde devemos seguir as orientações dos profissionais da área de saúde e, portanto, ficar em casa o máximo possível,
Vamos aproveitar para exercitar o hábito da leitura, junto comigo na nossa coluna Dica de Leitura. Dica número 1. Se você está pensando que essa primeira dica é sobre a escolha do livro, está enganado. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de dizer que não tem tempo para ler. A gente arruma tempo para tudo nessa vida quando a gente se dispõe a isso, não é mesmo? Portanto, falta de tempo é, na maioria das vezes, pura desculpa. Dica número 2. Defina a frequência com que você vai ler. O ideal é a leitura diária, mas se o ideal não é o seu real, então você pode determinar que irá ler a cada 2 dias. Mas atenção, esse é o prazo máximo, 2 dias, combinado? Tenha em mente que nós estamos falando de rotina, então é muito importante que você automatize a leitura no seu planejamento semanal. Assim como você faz pelo menos 4 refeições, toma um bom banho e escova os dentes 3 vezes ao dia, a leitura tem que entrar nesse mesmo esquema. Dica número 3. Estabeleça o horário ou o momento exato para você abrir o seu livro. Há pessoas, por exemplo, que leem de manhã ao acordarem, outras leem no transporte público, no caminho para o trabalho ou para a escola, outras, como eu, leem à noite e ainda aquelas que leem, por exemplo, no intervalo do almoço. Isso quem define é você mesmo, de acordo com a sua rotina e a sua realidade. E nessa pegada de ter juízo e ficar em casa para colocar a leitura em dia, acompanhe comigo 2 dicas de leitura na nossa coluna Dica de Livro desta edição. Pode rodar a dica. Olha, pessoal, na Dica de Livro desta semana, eu quero convidar vocês para conhecer e ler 2 livros cujas histórias são muito legais. O primeiro livro, Vidas Secas, escrito pelo memorável escritor alagoano Graciliano Ramos, conhecido como Velho Graça no mundo literário. Esse romance ele foi publicado em 1938. Vidas Secas retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Essa família tem como pai o Fabiano, a mãe sim a Vitória e os 2 filhos, que não têm nome na história, e que são tratados como filho mais velho e filho mais novo, e a cachorra Baleia, que é tratada como membro da família e que na história pensa, sonha e age como se fosse gente. E também, pessoal, o livro O Velho e o Mar, escrito pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway, que morou muitos anos em Cuba. Esse livro ele foi escrito em 1951 e publicado em 1952, mas é uma história muito atual. O Velho Mar conta a história de Santiago, um velho pescador que há algum tempo não apanhava nenhum peixe. Por isso era considerado na colônia de pescadores onde morava como um salau, um azarento da pior espécie. Santiago, um homem de princípios firmes, continua a acreditar em si mesmo e parte sozinho para o Mar Alto, com a certeza de que dessa vez será bem sucedido na sua empreitada. Pescar um peixe bem grande para mostrar que continua ativo. Trata da história de um homem na solidão do alto mar, com seus sonhos e pensamentos, com sua luta pela sobrevivência, com sua inabalável confiança na vida e na possibilidade de superação. Olha, para saber o final de cada história, só pegando os livros para ler. Essa leitura prazerosa. Procurem esses livros principalmente nas bibliotecas públicas do seu município, no seu círculo de amigos, na sua relação com seus professores. Nesse momento de pandemia da Covid-19, onde todos nós precisamos ficar em casa na medida do possível. É compartilhando essa delícia de expectativas de leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a escritora Brenda Alves. Ô Brenda, eu gosto de fazer uma pergunta até para dar uma referência, né, para nosso público. Como é que é seu hábito de leitura? Como é que é seu dia a dia de leitura?
Sim. Você lê todos os dias? Você lê uma vez por semana? Como é que funciona isso para você? Assim, o escritor, para escrever, antes de tudo, ele tem que ser um leitor. Então, eu sempre fui uma leitora voraz. E sempre li de tudo, desde bula de remédio à enciclopédia. E uma leitura, assim, muito diversificada, né? Todos os gêneros, todos os temas. E eu não leio todos os dias, assim como eu não escrevo todos os dias. Porque a leitura, ela tem, assim, que me fisgar, sabe? O tema, ele tem que me fisgar para me prender. Se eu não gostar do livro, eu largo. E tem um escritor, uma escritora que marcou sua trajetória como leitora até agora? Sim. Eu comecei lendo muito jovem. Aos 9 anos eu já havia lido o Gato Negro, de Allan Poe, né? E eu gostei muito dessa história, o final surpreendente. E a partir daí eu engatei a ler. Mas, assim, uma escritora que eu gosto muito é a Clarice Lispector, né? Porque é uma escrita muito enigmática. A Clarice Lispector? Sim, é a minha preferida. Do escritor que produz literatura no Espírito Santo? Você destaca o nome que você gosta, assim? Destaco, inclusive, amigos, né? O Anaximandro Amorim, ele que foi meu confrade na extinta Academia Jovem Espírito Santense de Letras. Eu gosto muito dos poemas dele, mas ele também escreve romances. Eu sou fã já de carteirinha há muito tempo da Renata Bonfim, né? Ela tem um blog voltado para isso, e desde o surgimento do blog eu sempre acompanhei, né? Bernadette Lira, né? Francisco Aurélio Ribeiro, nomes de peso da literatura capixaba. Você falou de alguns nomes que são praticamente sócios nossos aqui, né? O Anax, a Renata, o professor Francisco, Bernadette Lira, são pessoas que sempre participaram das ações dos nossos projetos e são sempre bem-vindos aqui de verdade, né? No período da pandemia a gente deu aquela parada nas ações por uma questão até de cuidado com a saúde da gente e dessas pessoas também. Brenda, aí você estudou no Colégio Cristo Rei aqui em Ares, né? E uma professora, assim, que marcou sua trajetória? Arlene, né? Arlene Campos. Correto, isso. Porque eu comecei a estudar no Colégio Cristo Rei a partir da primeira série e fui até o 2º grau, né? E aí eu tive como professora de literatura a Arlene, né? E eu era apaixonada. Inclusive, minha mãe foi chamada na escola porque eu matei aula de educação física, porque eu estava na biblioteca lendo livro. Foi a primeira vez que eu tomei suspensão porque eu estava matando aula de educação física, de tanto que eu gostava de ler. E eu guardei durante muitos anos o livro de literatura que a gente usou aqui no Colégio Cristo Rei, com a professora Arlene. A professora Arlene Campos, o mundo inteiro sabe, que foi eleita madrinha literária dos nossos projetos aqui, é uma queridíssima, né? A professora Arlene é uma lição de vida, né, e de trajetória de vida para todos nós. Tem um personagem de livro que marcou sua trajetória? Para daqui a pouco a gente falar um pouquinho de suas práticas de escrita, Brenda. Aquele personagem assim que você sempre lembra dele. Sim, como eu disse, a minha escritora preferida é Clarice Lispector. E eu gosto muito do conto Felicidade Clandestina. Foi o primeiro livro que eu li dela. Eu me identifiquei com aquela personagem, a menina que ela quer o livro emprestado e a outra coleguinha nunca empresta, e de repente quando ela consegue ter aquele livro, ela sai numa felicidade muito grande. E realmente, só quem gosta muito realmente de ler sabe como que é gostoso você ter um livro que você quer ler em mãos, né? Você cheira, né? Você folheia, você demora para ler, você... A convivência com o livro, né, Brenda? Correto. A convivência com o livro. Brenda, aí para reforçar alguma coisa que você falou no início aí, para a gente passar a falar um pouquinho das suas práticas de escrita, por que é importante o escritor ser leitor? Só para reforçar. Correto. Porque para você escrever, você tem que ter acesso a um vocabulário muito grande. E você só vai adquirir esse vocabulário se você ler, né? Então, de repente você está lá escrevendo um romance, uma poesia, e você tem que rimar ali, você tem aquele insight, que palavra eu vou usar? A palavra vem rapidamente na sua mente.
né? Como se você tivesse absorvido aquela palavra, ela te vem, né? A inspiração vem rápida junto com a palavra. De maneira geral, além dessa prática de escrita, um outro benefício assim que de estalo você consegue destacar, que vem do hábito da leitura, Brenda? Então, inclusive é comprovado cientificamente que a leitura de poesia, ela traz mais benefícios do que a leitura de livros de autoajuda. Não estou desmerecendo aqui profissionais, né, que escrevem esse tipo de livro, mas assim, cientificamente a poesia, ela traz mais benefícios. Do que essa busca por soluções prontas, né? Correto. Que é mais ou menos o que o livro de autoajuda fornece para a pessoa. Sim, já a poesia não, você se identifica com aquele sentimento, com aquela situação, inclusive romances, você encarna o personagem, né? Você se torna aquele personagem quando você está lendo. Ô Brenda, como é que é seu dia a dia com a escrita? Quais são suas práticas de escrita? Eu sempre faço essa pergunta para os escritores, né, para servir como referência. A gente, por exemplo, que faz um trabalho muito forte com essa meninada de escola, né, a gente vê muitos meninos e meninas com sonhos de escrever, né? Ter aquela, todo menino ou menina, um determinado momento da vida, foi apaixonado por um coleguinha da escola, né? Aí escreve em casa os poemas, as poesias, né? Então eu acho que essa falar da prática de escrita é importante para que essa moçada tenha como referência. Por favor. Escrever é fundamental, porque ele promove sinapses no seu cérebro, né? Além de você enriquecer vocabulário, né? Você promove ali uma atividade cerebral quando você está escrevendo, quando você está lendo. E eu também comecei escrevendo, né, bilhetinhos de amor, né, para namoradinhos de escola, né? Isso é normal. Mas é importante, sim, porque você vai desenvolvendo, né, a cognição, vai desenvolvendo a inteligência, vocabulário. Aí você falou, para a gente falar dos seus 2 últimos livros, você falou da participação na Academia Jovem Espírito Santense de Letras. Eu queria que você falasse rapidinho, Brenda, para a gente passar a falar dos seus 2 últimos livros aqui. Correto. Esse aqui foi o primeiro livro da Academia Jovem Espírito Santense de Letras, a antologia Jovens Escritores Capixabas, lançado em 2002 pelo organizador e presidente Leonardo Monjardim. Foi a minha primeira participação em antologia. Foi uma felicidade muito grande ter um poema num livro, porque é praticamente imortalizar aquilo que você escreveu. Essa é a sensação. E participar de um projeto também, né, Brenda, junto com um grupo de pessoas que foram selecionadas, possivelmente pela qualidade daquilo que fazem. Sim, né? Eu tenho participação em antologias, inclusive feitos através de concurso, e inclusive da editora Jordem, né, da escritora Neuza Jordem, que também é da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, e foi uma alegria muito grande. Aí falar da Neuza, né? Neuza, a gente já conhece a Neuza de algum tempo. Fala um pouquinho da sua participação na coleção Mulher. Você pode mostrar o livro aí. Sim, na verdade isso daqui, né, coleção Mulher Natal, foi um especial de Natal. Eu participo com um poema, né? É um poema dedicado, né, às mães, né, e também ao Natal. Foi muito importante porque tem pessoas de peso da literatura capixaba compondo este livro, e eu estou tentando entrar nesse cenário, né? Lá na parceria com a Jordem, a Neuza Jordem, ela tem uma editora, né? Que Sim. faz parcerias com escritores aqui do Espírito Santo para a publicação de seus livros. Aí vem aqui, o poeta brinca com os versos e seus significados. O poema pode querer dizer o inverso daquilo que realmente quer. Depende da subjetividade do leitor em interpretar os versos aqui apresentados. Já nos dizia Fernando Pessoa que o poeta é um fingidor em seu poema intitulado Autopsicografia. É o que instiga a poeta Brenda Neves, em seus versos inversos, a conduzir o leitor em seu universo interior. Ô Brenda, fala um pouquinho desse livro. Como é que surgiu a ideia dele? Tem quanto tempo que você começou a escrever? Quando foi que você publicou? Versos inversos eu levei 8 anos para finalizar. Foi de forma independente e eu tive o auxílio da família, porque não é fácil entrar no mercado sem uma editora, né? E o nome, o poema que dá
título ao livro, ele é exatamente isso, né? O poeta, ele diz e não diz, ele tenta fazer com que o leitor tenha a sua própria interpretação. E eu tive assim, um trabalho técnico grande, porque eu diagramei, eu revisei, eu fiz o registro na Câmara Brasileira do Livro, eu fiz toda essa parte burocrática também, e agora eu também estou vendendo também de forma independente. Que não é tão simples assim você vender livro no Brasil, né? Não, não é fácil. O livro eu não pude colocar um valor alto para facilitar que o leitor tenha acesso, né? Eu quero democratizar o acesso a esse livro. Ô Brenda, a percepção que eu tenho é que o poeta, ele consegue traduzir em palavras aquilo que nós, pessoas normais, vamos colocar assim, sentimos e que a gente não consegue fazer da mesma forma. Você tem essa percepção também? Sim, eu acredito que a poesia é um dom, mas se não lapidar, você não consegue ir adiante. Então eu fui lapidando, né? Eu descobri o dom e fui lapidando. Eu quero agradecer primeiro pela paciência que você teve comigo, né? Nesse contato nosso aí nos últimos dias, e também pela disponibilidade que você teve de sair de Vitória e vir aqui gravar com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, falar um pouco da minha escrita, dos meus livros. É sempre um prazer voltar para a minha terra natal. Acompanhem junto comigo nossa coluna Solidariedade na Pandemia. Então, pessoal, como sabemos, essa pandemia da Covid-19, além do número crescente de mortes, vem proporcionando um pacote doloroso de problemas para um grande número de pessoas, com consequências negativas para a saúde, tanto física quanto mental. Pensando nisso, os alunos e alunas do Bacharelado em Administração do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, campus de Guarapari, vão realizar a primeira semana de Psicologia Organizacional. O evento tem o objetivo de estimular a discussão e a reflexão sobre a importância que se deve dar à nossa saúde mental. O evento, que será totalmente online, é aberto ao público e contará com a presença de profissionais das áreas de saúde mental, que através de suas palestras trarão um melhor entendimento acerca desse assunto. A programação do evento, muito bem elaborada pela organização, está imperdível. Serão 5 noites de palestras no período de 22 a 26 de março, de segunda a sexta-feira, no horário das 19h30 às 20h40. Fala galera, eu me chamo Andressa e faço administração no IFES e estou aqui para fazer um super convite para vocês para participarem da nossa primeira semana de Psicologia Organizacional, onde iremos abordar vários assuntos a respeito de saúde mental em tempos de pandemia. Para adquirir mais informações, entre no nosso Instagram e chame a gente no direct @projetosadm e inscreva-se já. Você pode fazer sua inscrição através do link que estamos colocando aqui embaixo e acessar a programação na página do Facebook do nosso programa Sim para a Literatura. Não perca a oportunidade de interagir com essas temáticas tão importantes que nos tornam mais conscientes, mais sensíveis e mais responsáveis com o nosso próximo. E, claro, um forte abraço à equipe do Bacharelado de Administração do IFES Campus de Guarapari, por essa belíssima iniciativa da melhor qualidade. É estimulando expectativas positivas e investindo na preservação da vida que vamos assistir junto à nossa coluna Sim para a Vacina. Olá, pessoal! Precisamos continuar sensíveis ao aumento absurdo de perda de vidas humanas que vem acontecendo no Brasil com essa nova fase terrível da pandemia da Covid-19. Precisamos continuar usando a máscara, parar de ficar perambulando pela rua sem necessidade e evitar aglomerações, além de manter a higienização das mãos nas várias situações. Então, num momento de crise tão grave, tão longo que o mundo vive hoje, só tem um jeito de superar, né? Então, sim para a vacina. A vacinação é a nossa salvação.
É de fundamental importância seguirmos as orientações dos profissionais da área de saúde e acreditar na ciência essencialmente. Nós que estamos na educação não poderíamos falar diferente. Precisamos acreditar na ciência. Sim para a vacina. Vamos continuar lutando juntos pela vida, portanto, sim para a vacina. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.